O podcast Vozes Rurais fala hoje com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Ele que é mestre também, doutor em economia, acostumado a falar de números. Hoje a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos começar a falar da trajetória desse grande parceiro do agro que se tornou ao longo desse tempo. E é um privilégio, sem dúvida nenhuma, receber esse amigo aqui no nosso podcast. Surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. Antônio, em primeiro lugar, é um privilégio tê-lo aqui conosco nesse nosso podcast, que aliás foi um incentivador lá atrás, né? Para nós termos esse produto que agora, enfim, a gente me parece que coloca com qualidade. Bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Que bom estar aqui contigo. Parabéns pelo projeto Vozes Rurais. De fato, eu acho que tu produz um conteúdo muito bacana, que tem duração, né? Tem prateleira. Então, acho que é bom, se um tipo de produto ficar bom no podcast. Eu ouço muito podcast, então eu gosto de ouvir quem eu consumo, colocando no podcast me dá mais chance de ouvir. Antônio, o bom do podcast é que a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais e sai um pouquinho, né, daquela análise conjuntural que a gente está acostumado a fazer as entrevistas. Eu queria que o nosso público conhecesse mais um pouco do Antônio, porque é uma história, em primeiro lugar, é bonita a história, que começa lá na fronteira, lá no Quaraí, né? Verdade, eu nasci lá em Quaraí, uma cidade bem distante de Porto Alegre, né? E casualmente hoje, antes do evento que eu participei em Camaquã, eu tava dando uma entrevista para um jornalista que estava trazendo uns dados do MAP Biomas, que eles estão trazendo a destruição do pampa que está acontecendo pela produção de soja, não sei o que, eucalipto, aquelas groselhas todas, né? E eu estava dizendo para ele justamente o seguinte: poxa, eu nasci numa cidade do pampa, eu nasci numa cidade da metade sul do estado, eu nasci numa cidade que a gente nasce sabendo que vai embora, porque a gente nasce sabendo que vai embora. Porque não tem oportunidades para a pessoa se desenvolver. E as pessoas, quando falam do Pampa, né, e falam a gente vê alguns, não são todos, tá, mas tem alguns professores da URGS, tem alguns promotores, tem algumas pessoas de algumas instituições que pagam um salário bem alto, né, e levam esse salário alto para aposentadoria, fazem pelos seus méritos, não há dúvida a respeito disso. Mas é fácil dizer, quando a gente está com a vida resolvida, dizer como é que os outros têm que viver, né? Ditar para os outros a forma como elas têm que viver. E eu fico me perguntando quem é que se preocupa, né, com as pessoas que, assim como eu, nascem lá. É muito bonito a gente dizer, não, mas lá é legal porque só tem uma escola, né? Aí o filho do prefeito e o filho do servidor mais humilde da prefeitura estudam na mesma escola. Isso é muito bonito de dizer. Quando o filho da gente estuda numa escola particular em Porto Alegre. Porque daí o filho do prefeito e o filho do servidor vêm para cá fazer um vestibular e tomar pau. Então, pela diferença da educação. É fácil a gente dizer como os outros têm que viver quando tem uma situação em que eu me trato no Moinhos de Vento, ou vou para o Albert Einstein, ou vou para o Sírio-Libanês, enfim. E a criatura tem que viver lá, tem que ser tratado no hospital de caridade lá de algum município do Pampa. Então era esse o assunto, e casualmente hoje eu estava me lembrando, refletindo sobre a minha origem, para explicar para aquele jornalista uma realidade que às vezes não está muito clara, né? As pessoas estão discutindo, não, mas peraí, mas está acabando com o Pampa. Como assim está acabando com o Pampa? Porque está plantando soja no lugar de azevém? Por quê? Por que aquela região não pode se desenvolver também? Por que ela tem que ser condenada à pobreza? Então eu nasci numa cidade em que o agro ele é o começo, meio, fim da economia local. O meu pai ele é produtor rural, meus avós dos dois lados eram produtores rurais, então eu me criei num ambiente totalmente de agro. Mas eu nunca tive muito desejo da lida. Eu me lembro que quando eu era criança, assim, as pessoas adoravam assim, andar a cavalo e tinha toda aquela função de desfilar dia 20 e tal. E eu
nunca achei aquilo, nunca me fascinou aquele negócio. Tipo, Sempre foi urbano. Sempre fui mais urbano. E meu pai tinha uma casa de leilões, que ele deu continuidade que foi o bisavô dele que começou. Era o escritório de remates mais antigos do país, em funcionamento até alguns anos atrás. E o pai, eu trabalhava nos remates com o pai. E eu primeiro era o cara que entregava lá os boletos para os compradores, depois eu comecei a tirar os boletos, depois eu fui cuidar da contabilidade. E eu sempre me achei muito mais nessa parte administrativa e financeira e dos números do que propriamente a lida, né? Meus amigos lá queriam estar lá na pista em cima de um cavalo, tocando gado. Nada contra, mas não era minha. Não era a tua praia. Eu gostava mais de ver o quanto tinha dado de lucro. Então, isso foi naturalmente me levando para as áreas administrativas, né? Eu terminei escolhendo ser economista, vim para Porto Alegre, claro, teve uma trajetória, vim para Porto Alegre, tive a oportunidade de fazer estágio na Farsul, fazer carreira na Farsul e depois abrir o meu próprio negócio. Então, e abrir outras possibilidades também, outras frentes, né? Como acontece lá, por exemplo, no caso das operações em São Paulo. Então, eu nasci no meio do agro, eu adoro as pessoas do agro, eu sempre quis trabalhar no agro. Quando eu estava fazendo faculdade, foi quando surgiu a XP em Porto Alegre, porque a XP nasceu em Porto Alegre. É antiguinha a XP até, porque tu não é muito novinho. Não sou nada novo mais. Tá no meio termo ali. Mas quando eu comecei, né, quando estava na faculdade, a XP era um grande escritório de Porto Alegre já, mas ela ia virar corretora, né? Então, eu me lembro que os meus colegas, todo mundo queria trabalhar na XP. Queriam ser economistas para quando virasse corretora, ir para a XP, aquela coisa toda. E eu até tive a oportunidade de ir para a XP, mas eu nunca quis. Porque o meu negócio era agro. Eu não queria outra coisa que não fosse trabalhar no agro. Porque, enfim, faz parte da minha origem, faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Agora, tu és um cara tão correto, tão lógico, que às vezes a gente fica pensando, mas e o Antônio adolescente, será que fazia essas loucuras aí que todo adolescente faz? Chegou a fazer festa, a beber bastante? Claro que sim. Normal? Claro que sim, eu sou feito de carne e osso, né? E da fronteira também. Claro, lógico, com certeza. Eu fiz. Agora, tu amadureceste muito cedo, né, Antônio? Também tem uma história familiar aí, até porque o teu pai também ficou doente nesse meio tempo, tu era adolescente. Isso te amadureceu muito rápido, né? O meu pai, ele adoeceu, ele teve uma doença neurológica que terminou levando ele para uma necessidade de uso de cadeira de rodas para se locomover. E meu pai era muito jovem, meu pai tinha 36 anos naquela época. E eu tinha 15, mais ou menos. Ou 14, 15. Meu pai tinha 35, eu não lembro exatamente, mas as proporções são essas. Isso gera uma dificuldade enorme familiar. E o meu pai era um cara muito ativo. O pai é médico veterinário, ele tinha lá o consultório dele, o pai tinha a casa de leilões dele, o pai tinha a fazenda dele que ele tocava. O pai era metido com política, né? Ele na época que ele adoeceu, ele era secretário de administração do município. Então, o pai era um sujeito muito... com uma agenda muito atribulada. O pai era um cara mega ativo. E daqui a um pouco ele vai para uma cadeira de rodas. Né? Então isso foi para nós, assim, e eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Tu tinha quanto eu tinha 15, 16, 15 eu acho. 15, não, eu tinha 15. 14 ou 15. A idade está o Enzo. A idade está o Enzo. Menos que o Enzo. O Enzo já está com 16. Então, seguramente eu tinha menos de 16. Então, aquele foi um processo que teve uma mudança muito grande. Primeiro porque eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Eu e meu pai, nós nos damos muito bem. E nos damos muito bem até hoje, graças a Deus. O pai sempre foi um pai assim, que eu não tenho nada a não ser agradecer, né? Assim como a minha mãe. Então tu vê aquela figura que para ti ela é importante, tu ter esse destino foi muito duro. Fora as mudanças financeiras, enfim, teve todo o impacto, claro, que isso causou. E terminou me amadurecendo talvez antes do que eu teria amadurecido, e seguramente me criou um monte de cascas que são muito úteis para mim, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, não tenho dúvida disso. E sozinho, só com a vida, sem sessão de terapia, sem nada, a vida é assim, né? Nada contra, né? Quem faz, quem fez, eu sei que é importante, necessário, mas eu nunca fiz. O Antônio, e aí a escolha pela faculdade de economia, já fosse direto ou tu cursou alguma coisa antes? Não,
Não. Aí a gente tem que entender que leva um tempo para o Quaraí sair dentro da gente, Claro. né? A gente sai do Quaraí, mas O Quaraí leva um tempo. Porque numa cidade pequena, lá era uma comunidade que tinha um médico, que tinha um advogado, tinha um contador, e veterinário e agrônomo. E acabou. Ou seja, as tuas referências, elas eram muito limitadas. E o meu pai, ele é veterinário, então ele naturalmente, isso foi algo que em algum momento da minha vida eu considerei, mas logo descartei porque eu não tenho o menor perfil, não gosto. Lembro do pai, a forma dele me convencer, né, de seguir a vida dele era indo apalpar a vaca. Eu olhava aqui e disse, não é para mim esse negócio. Eu lembro uma vez, chegou um cachorrinho lá que para ele atender, que tinha sido atropelado, o bicho todo arrebentado. Eu disse, eu não quero trabalhar no troço, mas nem a pau. Hora metendo a mão na bunda da vaca, outra hora juntando pedaço de cachorro. Não, isso seguramente não é para mim. E tu faz isso com o Enzo hoje, com os números ou não? Sim, o Enzo, o Enzo, diferente de mim, né? Não, mas eu sempre fui voltado para a parte de número. Eu sempre gostei. Você tem que ter vocação. Eu sempre gostei de entender como é que o mundo funciona, mas sem filtro. Eu sempre me interessei por isso. Eu sempre quis entender como é que a vida funciona de verdade. Por que umas pessoas ganham mais, por que outras pessoas ganham menos? Como é que é o caminho? Né? Como é que é a regra? Como é que é a regra do jogo? Como é que eu faço para ganhar mais? Então eu sempre tive esse interesse. E eu sempre quis entender por que tem uma empresa grande, por que tem uma pequena, por que tem umas cidades que são assim, outras que são assadas. Então eu sempre tive muita curiosidade. E o meu pai, como ele era político, né? Eu fui criado num ambiente que circulavam pessoas políticos da comunidade, enfim. E era uma groselha sem fim aquela conversa toda, né? Não tinha não tinha menor sentido aquilo. Mas resolviam os problemas do mundo, do universo, da Via Láctea. Enfim. Aí eu vi que não é por aqui. Não é aqui que se entende como é que funciona a parada. E aí eu fui naturalmente indo para a economia e virei economista. O Enzo, ele já manifesta o desejo de ser economista. E ele tem todo o perfil. Ele tem todo o perfil. Agora, o Enzo, eu tenho uma relação com ele muito clara. Assim, ó, desde o primeiro dia que ele manifestou, eu sempre disse, meu filho, tu vai fazer por causa tua. Sim. E não por causa minha. Tu vai fazer por causa tua, porque tu gosta. Então, assim, ó, tu vai pensar bem, tu vai em feiras de profissão, tu vai conversar com outras pessoas. Para ter a certeza. Vai fazer intercâmbio, para ter certeza do que tu quer. Porque eu não... E ele pode ter esse tempo para escolher. Claro. O tempo que tu não teve. Claro, coisa boa poder. Claro. O filho ter isso, né, Antônio? Claro, mas ele tem todo o perfil, né? Ele tem todo o cacuete. Então acho que será, se ainda, né, ele tem mais 2 anos para definir, então, se seguir, agora ele foi para o 2º ano do ensino médio, se ele seguir nessa batida, para mim dá ótimo, vou ficar muito orgulhoso de ter meu filho, né? Aliás, inclusive, terá lugar para ele na minha empresa, né? Vai fazer muito bem para a empresa. Agora, e vai ser uma oportunidade de ter mais convívio com ele, né? Não só sair do ninho, mas continuar com a gente. Agora, é uma decisão muito pessoal dele e a gente não se mete. Agora, a história familiar tua é bonita, porque a tua esposa também, ela abdica, né? De uma carreira também, para cuidar da família, para cuidar do Enzo. Né? A minha mulher, ela é farmacêutica, né? A Leandra é farmacêutica. E chegou um momento assim que, a minha vida é uma loucura, né? Hoje eu tô aqui em Camaquã, ontem eu tava não sei aonde, sexta... A minha vida, ela é assim. Só que alguém tem que levar, alguém tem que buscar, alguém tem que ter a responsabilidade. Eu levo todo dia na escola. A Leandra busca. Mas todo dia que eu estou em Porto Alegre. Ela é de Quaraí também. Ela é de Quaraí também. E então a gente tem uma relação em que ela terminou abrindo muito mão da vida profissional dela para que as coisas pudessem acontecer. Ela é farmacêutica bioquímica, né? Então rotina de laboratório e hospital é uma rotina que não combina com a minha. Então, e ela sempre foi muito de família, de querer ter filho, etc. Então ela abriu mão
da vida profissional dela para atender a família, e ela dá um suporte imenso para nós. Hoje ela trabalha na minha empresa, então eu consegui compensá-la de um certo modo, né? Tá ganhando bem. Tá ganhando bem, então. tá ganhando bem, não pode se queixar. E trabalha com a liberdade de continuar tocando as coisas da família, né? O Antônio, agora partindo para o lado mais profissional também, aí tem a tua ligação. Quantos anos de Farsul já? 25. Chegou lá, tu ainda estavas na faculdade ou já tinha te formado? Não, estava entrando. Estava Estava entrando na faculdade, eu entrei como estagiário. E como é que tu entrou e como é que foi esse contato? Porque tu entra também pelas mãos um dos mitos da Farsul, se não o maior, Carlos Ivassi Esperoto. Verdade. O Esperoto foi mais ou menos da seguinte maneira, né? Eu tinha que vir para Porto Alegre para estudar, porque como todo habitante do Pampa, né, tu tem que sair para ganhar a vida, porque lá tu não vai ganhar a vida. Por isso que eu até peço desculpas por ter me indignado tanto contando essas coisas do Pampa, né? Mas é que eu fico indignado, porque as pessoas não sabem o que é isso, né? É muita distorção. As pessoas não têm ideia do que é. Se eu saber que o teu filho vai ter que sair se ele quiser ter uma vida um pouco melhor, né? Então essas coisas elas me deixam um pouco incomodadas. Agora, eu vim para Porto Alegre e eu não tinha como me manter em Porto Alegre se eu não trabalhasse. Então eu tinha que, no mínimo, fazer um estágio. E aquela época as regras de estágio não são como hoje, e não tinha oferta que tem hoje. Hoje tem muito mais oferta do que tinha naquela época. E eu tive a oportunidade então de vir para Porto Alegre e logo consegui um estágio na Farsul. O meu pai ele tinha uma boa relação com a Farsul, com o Esperoto, enfim, e o pai era presidente do sindicato. Agora, o grande lance foi uma pessoa que era muito amiga do meu pai e, ao mesmo tempo, amiga do Esperoto. E foi ele que fez... Ele que fez a ponte. O nome dele é João Carlos Judice, que foi um cara, um pioneiro, um monte de coisa, um queridão. Lá de lá. Um cara assim que viajava o mundo, trazia tecnologia, um cara muito diferente, muito diferente. E ele que fez a ponte. Aí então eu tive a oportunidade e fui trabalhar lá na assessoria econômica da Farsul. Trabalhava na época, era o professor Manuel Luzardo de Almeida, era o economista-chefe da Farsul, era professor da URGS e trabalhava na Farsul também. E tu voltas às origens. E eu volto às origens. O que é, não? Ou não saio das origens. Ou não sai. Então foi desse jeito que começou lá. Isso foi lá em 97, 99. O que representa o Carlos Esperoto para ti? O que ficou na tua lembrança dele? Olha, o Esperoto foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu sou muito grato ao Esperoto e a Deus pela oportunidade de ter convivido tanto tempo com ele. E dentre tantas coisas boas que ele fez, uma delas foi pôr o Gedeão de vice, né, para que eu possa hoje conviver com o Gedeão, que também é outro ser humano maravilhoso. Muito forte. Muito forte. Verdade. E o Esperoto, ele era um cara... eu aprendi muita coisa com o Esperoto. O Esperoto, quando eu comecei na Farsul, ele era um homem muito combativo. Porque nós estamos em 99... tinha invasão de terra. Nossa, Olívio... tu entra no primeiro ano do governo Olívio. Exatamente. Que era uma metamorfose, que era uma hecatombe permanente. Completa. Boicote a Expo Inter, vai, não vai. Eu lembro do Nestor Rain. Nestor Rain era uma figura, assim, ó. Ele era uma bucha de canhão. Porque o Esperoto botava ele em tudo, com outra coisa. Ele era um cara super combativo. E ele gostava. Demais. Gosta ainda. E eu aprendi horrores com o Nestor Rain, observando ele. E o Esperoto era um cara muito combativo. E eram as coisas no peitaço era o analista de Bagé na presidência da Farsul, né? E o Esperoto, só que ele sempre foi um cara muito sensível. Ele sempre foi um cara assim que sempre sentiu o cheiro das coisas com muita distância. Intuição. Muita. E ele foi entendendo a mudança dos tempos. E teve enfim, eu era ainda estagiário, mas eu comecei a dar meus pulos lá, né? E a Farsul começou a entender a necessidade de robustecer a área econômica. E o Esperoto enxergou isso. E ele, enfim... Aí o professor Luzardo já estava mais velho, o Taylor, que tinha vindo antes de mim, já tinha virado diretor do Senar, e aí havia ali um certo limbo.
E o Esperoto começou a me dar espaço. E eu comecei a corresponder. Eu lembro como se fosse ontem. Eu não tinha nem me formado ainda. E eu fiz um cálculo, daí nós tínhamos uma seca. E eu fiz um cálculo de impacto da seca no PIB. Isso nunca ninguém tinha calculado. E eu calculei e levei para o Esperoto. Eu disse, olha, presidente, está aqui. Ele me olhou assim, tu tem certeza que tá certo esse negócio? E eu disse, presidente, olha, eu fiz o meu tema de casa. Isso aqui é uma tecnologia que só tinha uma pessoa que dominava no estado do Rio Grande do Sul, que era o Alexandre Portes, que era o presidente da FEA na época. E eu. Porque eu levei esse negócio aqui para ele e eu aprendi a fazer isso aqui com ele e hoje eu sei como funciona e o cálculo é esse, a verdade é essa. E ele foi lá e botou em tudo que era coisa de imprensa. Eu só não aparecia, claro, não era nem formado, né? Ele era midiático demais. E aí ele começou a entender, não, mas tem alguma coisa diferente. E aí começou a me dar bomba. Ele começou a me incentivar. Tu vê, ele imaginava as coisas, mas não tinha como executar, talvez. Claro. E aí as coisas vieram e foram natural. Que seja, mas não sei. Mas o fato é que ele começou a me incentivar. Ele começou a me dar moral. Para eu me sentir... Claro, confiante. Confiante. Ele me construiu nesse ponto. E eu me lembro que tinha uma coisa interessante, assim, que as pessoas diziam, olha, Antônio, o Esperoto tu não pode contrariar, viu? Se ele disser que isso aqui, ao invés de ser um copo d'água, é um copo de vinho, tu concorda. Eu olhava assim, não, mas eu não... Não, né? Eu discordava dele direto. E as pessoas achavam que eu me arriscava demais. Quando o assunto era economia, eu discordava dele direto. E depois, te achavam corajoso. Nossa. Demais. E depois que eu estava formado, lógico. Aí eu já estava investindo da profissão. Eu dizia, não, presidente, não é nada disso. Isso aqui não funciona desse jeito. Isso funciona assim, assado. Não, aí ficava aquela coisa. Aí ele ia dar uma entrevista, falava tudo que eu tinha dito pra ele. Então ele era um cara muito obediente. Isso aí, sabe? Ele já concordava. Ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Porque ele entendia, não, peraí, somente eu não posso ir lá falar groselha. Se o cara técnico está dizendo que se ele está errado, então eu troco ele, mas eu não posso me expor como presidente de uma casa, fala bobagem. Então a gente foi estabelecendo uma relação de confiança muito grande. Foi um convívio longo, né? Foi, graças a Deus, foi um convívio longo. E sobre política, assim, eu não conheço cara mais astuto que o Esperoto. O Esperoto é um cara muito astuto. O Esperoto estava sempre 2, 3 casas na frente. Eu lembro das Expo Inter, até eu brincava com ele, passava por ele, até brincava qual é a bomba de hoje? Porque o discurso aquele da sexta-feira, da abertura, era muito aguardado, sempre foi muito aguardado, principalmente no governo Olívio, que foi realmente deflagrado, pode-se dizer, uma guerra quase, né? Entre um lado e outro, né? E ele se saía muito bem. Nessa época, o Nestor escrevia os discursos dele, também o professor Ademir também escrevia os discursos dele. Já mais recente, né? Eu escrevi vários daqueles discursos, Condorelli também ajudou bastante naqueles processos. E como eu tive essa experiência, tu via assim, ó, aonde é que ele queria chegar. Então o discurso, na verdade, era um caminho. Nem sempre óbvio. Isso aí. Porque ele tinha uma coisa que ele falava como um mantra, assim, ó, a nossa política é de resultado para a classe. A gente tem que ter resultado. Tem que conseguir as coisas, com o governo que for. A gente precisa avançar. Então, tudo era voltado para o resultado. Como é até hoje, né? Ele criou essa parede sólida na Farsul, né? O nosso objetivo é o resultado. E a referência ainda na Farsul, volta e meia, se lembra do Esperoto, né? Uma coisa impressionante. Sim, ele é uma figura muito presente. Eu estava vendo estou vendo, na verdade, uma série sobre Churchill. As figuras, claro, respeitadas as proporções, mas as figuras, o charuto, né? A cabeça branca, se tem alguma semelhança aí. Bom, Antônio, aí o Esperoto se vai e entra o Gideão Pereira, que foi vice. Ele chegou a ser oponente lá na primeira eleição, depois ficou... Aliás, eu acho que o maior exemplo de lealdade dentro de uma entidade é a do Gideão, que em nenhum momento ele quis e forçou a passagem dele. As coisas foram acontecendo ao natural. E ontem eu conversava com ele lá em Porto Alegre, e eu dizia para ele, presidente, o senhor teve uma habilidade, que é rara, de fazer diferente do que o Esperoto fazia, e ser diferente, sem
agredir de forma nenhuma a imagem dele. Tudo se deu de maneira natural, né? E o Gideão tem isso aí, né? Pelo contrário, o Gedeão, ele é um dos grandes motivos de que a figura do Esperoto é lembrada o tempo todo, porque ele cansa de lembrar o Esperoto. É verdade. Então, e com muito Fiel carinho, com muita saudade, porque assim, ó, uma coisa que o próprio Gedeão fala, ele sempre falou, e quando o Esperoto morreu, ele disse, olha gente, o Esperoto fez todos nós que estamos aqui, ele reuniu o grupo, né? Todos nós estamos aqui, somos cria do Esperoto. A começar por mim, por ti, tu. Nós temos obrigação de juntos sermos melhor que ele. Em razão da memória dele. A gente deve isso para o Esperoto. Então, porque para ele seria uma frustração e uma perda e um erro dele se tivesse escolhido as pessoas erradas que não deu esse ponto. Então, o Gedeão é um homem muito... Eu ouvi muito, né? Eu vou chegar nesse ponto, mas ele é um cara assim, muito generoso com com a memória do presidente Esperoto, o que é ótimo. E o Gedeão, ele tem uma característica. Ele vinha para a Farsul, né, com alguma regularidade, e sempre que ele vinha, ele me chamava na sala dele. Sem agenda. Só para conversar. Sobre o cenário econômico, sobre as questões que estavam acontecendo, preço disso, preço daquilo, custo, o que está acontecendo com a economia brasileira. O Gedeão, ele é um cara que é um baita de um ouvinte. E este é a característica número 1 para um bom presidente da Farsul. O Esperoto também ouvia horrores. Ele era um bom ouvinte. O Gedeão é melhor que o Esperoto, inclusive, nesse aspecto. E além disso, também me parece que o Gideão, ele compartilha resultados, né? É impressionante. Ele leva a sério uma coisa que ele diz, né? E pratica. Se der errado, a culpa é minha. Se der certo, é mérito nosso. E ele faz isso mesmo. O Gedeão é um cara muito ouvinte. Então, ele considera muito a opinião das pessoas. E o Gedeão é um cara que não tem problema nenhum de mudar de posicionamento. Zero. Se ele for convencido que se ele entender que o teu argumento é melhor que o dele, ele pega o teu e segue a vida. Com naturalidade. E ele tem uma facilidade de dizer eu não sei, né? Muita. Se ele não sabe, ele diz. Entre lideranças, isso aí é difícil, porque às vezes o cara não quer deixar na cara ali que tem uma limitação, mas todos nós temos. E eu acho que essa transparência dele também é que aproxima muito. O Gideão é um cara muito habilidoso politicamente. É um cara que navega muito bem. Vai governo, volta governo, aquele. O Gedeão é um cara leal. O Gedeão seguramente, sem medo de errar, o Gedeão é o homem mais leal que eu conheci na vida. Ele é o cara mais leal que eu conheci foi o Gedeão. O Gedeão, o que ele fala do Alex, na frente do Alex, é o que ele vai falar quando o Alex não estiver. O Gedeão é o cara que mata a intriga na hora. Vou falar aqui mal do Alex. Tu vai falar mal. Somente que eu vou chamar o Alex aqui, vamos resolver esse problema já. Ele não deixa se criar cisâneas. Ele é um cara que não deixa chegar nele, pelo menos, né? É lógico. Claro, uma entidade como uma entidade, Farsul, lógico, vão ter com os 130 atritos, sindicatos, lógico. Mas ele não fomenta, ele não deixa chegar nele. E ele é um cara muito leal. O que ele combinar contigo está combinado. O que ele combinar com o ministro está combinado. O que ele combinar com o governador está combinado. O que ele combinar com o presidente do sindicato está combinado. Ele é um cara muito firme nos posicionamentos dele, na palavra dele, no que foi acertado. Ele é um cara muito interessante. E ele é um cara assim, ó, que cria uma atmosfera no entorno dele que não tem quem não queira correr por ele. É o líder, né? A gente... E aí tu corre além das tuas pernas. Até. Exato. Ele é um quando cara... o cara é bom, quando o cara é diferente. É isso. Fazendo uma analogia com o futebol, né? A gente tem prazer de correr pelo Gedeão. O Antônio, a Farsul e as lideranças da Farsul que fazem a Farsul, né? Ontem até lá durante o jantar do Chardon, o presidente falou assim, ó, as entidades são importantes, mas mais do que isso, a união das entidades também é importante. Foi um ano muito difícil em que foram colocados em xeques algumas questões, né? Como, por exemplo, a própria representatividade das entidades. Foi criado paralelamente a tudo isso que aconteceu aí, em função também dessas dificuldades, o movimento SOS Agro, que depois, no segundo momento, agora mais recentemente,
me parece que rachou, mas foi colocado, por exemplo, a Farsul, a representatividade dela, que é a entidade maior, né, aqui do Estado e a mais antiga do país. E se fecha um ano com resultados. Eu acho que isso é importante a gente destacar, Antônio, porque em nenhum momento o presidente foi lá e disse, não, mas nós somos os caras, nós somos... Não. Foi com trabalho, foi com articulação. A Farsul foi a interlocutora do Ministério da Agricultura, que não foi Secretaria da Agricultura, não foi o governo, não, foi a Farsul. E não só esse aspecto simbólico, mas todas as negociações foram feitas com a Farsul. Isso é importante dizer. Alex, eu acho, primeiro a questão do SOS, tá? Eu acho que o SOS foi uma das coisas mais legais assim, que eu vi na minha carreira assim, surgir. O SOS foi um movimento muito bonito, porque eu tinha visto outros no passado. De base, né? De base, mas que tinham outros encaminhamentos e que não levavam para boa sorte. E o SOS, sim, ele teve um racha, mas não foi no meio, né? Ele rachou num canto dele, né? A unidade dele, a essência dele está mantida com a imensa maioria das pessoas. Mas sim, teve um grupo que começou a fazer uma série de questionamentos, inclusive para a Farsul, não só para a gente, mas um questionamento geral. E eu acho que esse questionamento dessas pessoas tem que nos trazer, no mínimo, uma reflexão. Porque o que acontece, Alex? Eu vi, tá? Em 25 anos a gente vê muitas coisas. E como eu já estou ficando velho, eu já comecei a falar umas coisas assim que eu já não tenho medo de me arrepender. Eu vi muita gente fazer muito voto e se eleger em cima de endividamento. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu vi isso acontecer. Eu vi manipulação de massa, eu vi manipulação de gente com o objetivo de se eleger a alguma coisa. Eu vi. Ninguém me contou. Vi com os meus olhos. Participei disso, eu vi e enxerguei. E a Farsul, logo, né, isso é algo que traz poder. A dor alheia traz poder. A chaga do outro te traz poder se tu oferecer para aquela pessoa uma tábua de salvação no momento, na dor que ela está sentindo. E quando tu oferece essa tábua, tu leva muitas dessas pessoas, não todas, mas tu conduz elas para onde tu quiser. Inclusive para o precipício. Como também já vi acontecer. Discurso fácil. Sim. De que vai se fazer. Isso, promessas vãs e coisa do tipo. E eu acho que essas vozes tem que nos trazer pelo menos para uma reflexão. Será que os produtores eles estão cientes do papel de uma entidade? Porque tem gente que acha que se a entidade não resolver o problema dela, do indivíduo, do CPF, ela não serve para nada. Só que entidades não servem para atender o interesse do indivíduo. Ela serve para atender o interesse da classe, da sociedade. Eu não sou filiado à Farsul. Eu sou filiado ao Corecon, que é o Conselho Regional dos Economistas. Que é a tua entidade. Que é a minha entidade. É a minha entidade. Perfeito. É a que me representa. A minha entidade que me representa, eu não espero que ela resolva os meus problemas como economista. Se eu estou ganhando mais, estou ganhando menos. Se eu estou endividado no banco, eu não quero isso dela. Eu quero que ela me represente como classe. E as entidades elas servem para atender a floresta e não a árvore. Só que como é sedutor usar a dor das pessoas e oferecer para as pessoas algo que tu não tem para entregar, mas isso traz poder, nem que seja temporariamente pelo período que te interessa, muitas pessoas prometem coisas que são impossíveis. E isso gera um problema de credibilidade. Porque assim, tu está dizendo que tu não consegue, mas o Alex está dizendo que consegue. Então eu quero mais o Alex. Então, só que isso nos traz para pontos, isso nos retarda, isso nos retrocede. Por exemplo, nesse ano, Alex, o governo... Só te fazer uma... isso aí se deu também, a gente está falando do movimento, mas se deu muito nesses últimos tempos aí, na política. E a partir de 2016, e vamos trazer aqui... a era Bolsonaro trouxe muitas coisas boas, como eu sempre digo, né? Trouxe o orgulho da direita.
Porque antes ser de direita era sinal de vergonha por causa da ditadura, por causa de tudo isso aí. Bom, ser de direita a partir de então passou a ser algo que poderia se apresentar, né? Olha, eu sou, se orgulhar. Assim como também a onda bolsonarista traz uma série de nomes aí, assim como a esquerda já tinha o feito, vários messias que acabaram engolindo, inclusive, políticos tradicionais, entrando num vácuo, diga-se de passagem, né? Com aquele discurso fácil, com aquela coisa que a gente vai resolver, que a gente vai fazer. E a gente sabe que na realidade não é assim, não. Mas só que tem um professor meu que tem uma frase que eu adoro ela. E ela se encaixa. É uma e duas, eu tô lembrando da frase dele. Ele dizia assim, ó. Para as crianças, entre um tio que traz presente e uma tia que toca piano, as crianças preferem o tio que traz presente. Pois mais erudito que seja a música, a arte e os ensinamentos que dela decorrem, né? As pessoas, elas muitas vezes são enganadas, às vezes elas querem ser enganadas. Então, existe uma certa... alguns movimentos de infantilização das pessoas. E isso traz dano. Inclusive para as entidades, mas principalmente para quem embarca. Por exemplo, nesse ano, Alex, quando o ano começou com decretos do governo do estado, com data para expirar em abril, que teria a redução, plano A e plano B, né? Ou aumenta a alíquota, ou o plano B é retirar incentivos fiscais. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E por que isso aconteceu? Vamos puxar pela memória. Né? Como é que foi esse combate? Quem é que fez esse combate? Foram as entidades. Em particular, a Farsul, que teve um papel muito importante nisso. Que sempre negociou, porque é a cara do Gedeon isso. O Gedeon sempre olhou no olho do governador e disse: nós estamos juntos nisso. Nisso nós estamos contra. Por causa disso. Ele sempre foi muito respeitoso, tanto que o governador reconhece. O governador sempre disse: Gedeon, está tudo certo, não tem problema. Enquanto for na bola, sendo na bola, está tudo bem. E o presidente bateu forte com ele, dividiu bola, mas na bola, sempre na bola, nunca na canela. E é o jeito dele. É assim que ele faz com todas as pessoas. Seja um presidente de sindicato, seja um ministro, seja um governador, é o jeito dele. Então nós tivemos um ano, né, que começa com uma ameaça de aumentar a alíquota de ICMS de 17% para 19%. Isso ia dar uma repercussão muito Alex, os gaúchos não estão pagando 2,5% de alíquota de ICMS em cada produto e serviço que contratam todo santo dia. E será que isto não justifica uma existência de entidade? Deixa eu me lembrar só, isso aí chegou a ser votado ou a enchente? Foi votado e derrotado mas na aí Assembleia. O queria voltar de novo. Sim, não, aí tinha o plano B, né? Tá, e aí veio a enchente. Mas antes da enchente, o que aconteceu? Nós fizemos um trabalho... Teve um racha também, né? Teve. Qual era a nossa estratégia? Quando o governo disse que ia tirar os incentivos fiscais, tem todo um discurso, né, sobretudo de algumas entidades representantes de servidores, que dizem que os incentivos fiscais é para dar dinheiro para empresário. E a gente disse: não é isso. Aí o governador ainda falou: não, eu vou cortar gasto. Isso é um gasto fiscal, eu vou cortar. Não, isso não é gasto. Gasto é aquilo que está no orçamento. Isso não é gasto. Aí nós começamos a dizer para a sociedade: gente, vocês vão pagar mais caro. Vocês estão pensando, porque quando ele lançou isso, todo mundo adorou. Empresário pagando imposto, ótimo, adoro, tem que pagar mesmo, né? Aí quando eu disse assim: mas tu tá sabendo que tu vai pagar mais caro no arroz, no feijão, no leite, nisso, aquilo, no hortifruti. Aí a sociedade começou a virar. Não, eu tinha entendido diferente, que quem ia pagar imposto era vocês. Estão dizendo que é eu que vou pagar? Tu que vai pagar. E aí nós fomos para esse debate público, com técnica. Fundamento. Com técnica. E sem fígado. Política, jogo limpo de um lado, técnica, jogo limpo do outro. Mostrando o que a gente tinha de melhor. É o que, infelizmente, as entidades de esquerda não fazem. Não conseguem fazer. Aliás, fazem o contrário, né? E aí, quando não dá certo, aí já vai para o ataque pessoal. Que é o que tu falou que não podia acontecer e não aconteceu. E não aconteceu. Então, a gente venceu o debate público. A sociedade entendeu qual era o melhor caminho. E aí o governador ficou numa sinuca de bico, né? Porque ele tinha que tirar os decretos. E aí ficava procurando uma saída. Bom, qual vai ser a saída honrosa?
Aí veio a enchente e deu a saída. O Antônio é a nossa... tu Mas vê para aí, aqui, ó. mas deixa eu falar outra coisa. Rapaz, vai rápido o negócio quando a E conversa o é arroz. boa, né? E o arroz, que quando o governo... Aí, teve o arroz. nós terminando uma guerra aqui no governo do estado, uma guerra no bom sentido, né? Uma guerra de Sim, ideias, sim, de sim. projetos, enfim, não, nada contra, nenhuma guerra com a pessoa, muito pelo contrário. Mas foi bonito o embate. Foi bonito, foi limpo, é foi verdade. limpo. E eu acho que a sociedade cresceu com ele. Aí vem o governo federal com a Leilão. história do leilão de arroz, Uhum. que era botar 7 bilhões e 200 milhões, nós aqui debaixo d'água, para comprar arroz da Ásia, para ser vendido nas gôndolas brasileiras a R$4, abaixo do custo de produção, tanto da agricultura quanto da indústria, com um selo do governo federal. O que tu acha hoje, assim, analisando de forma mais distante, o que leva alguém a tomar esse tipo de atitude no governo num momento desse? Não, mas que não foi no momento. Esse é o ponto. Isso estava sendo construído desde o ano anterior. Antes. A enchente foi o mote. Opa, vai faltar arroz, agora a gente tem o mote. A justificativa. A justificativa. Mas o que o governo queria, e não é o governo, tá? São algumas pessoas do governo. Eu vou citá-las, inclusive. O Edgar Preto, que foi candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul e teve a capacidade de capitanear esse projeto. O Paulo Teixeira, ministro do MDA. Enfim, são algumas pessoas que entendiam e entendem que o Estado tem um papel no controle de preços. Então, é uma mistura de ideologia com Populismo. fanatismo e populismo. Então, são três coisas assim, que não pode se misturar e se misturaram nesse processo. Alguém fez esse embate. Foram as entidades que fizeram. A Farsul também. A Fedrarroz teve um papel importantíssimo, o IRGA teve um papel importantíssimo, a Farsul teve um papel importantíssimo. O presidente Gedeão ficou um mês sem conseguir falar com o ministro, porque o ministro simplesmente não queria falar com ele por conta de uma entrevista que ele deu na Globo. Eu dei várias entrevistas, inclusive, dei para a Globo, dei para a CNN, dei um monte de coisa, e eu sei o impacto que isso teve na minha vida pessoal, com o que foi feito no submundo da internet, que chegou no meu filho. Então, Jogo pesado. Jogo pesadíssimo. E quem está lá na entidade está vivendo isso na vida pessoal e está fazendo isso por uma classe. E não teve o leilão. E o leilão não aconteceu, não foi porque o governo não queria. É porque nós vencemos o debate público. E apresentando o contraponto, no teu caso, um contraponto técnico, que aliás era, né? Sempre foi. Bem fundamentado, me E parece. o Gedeão é bem político, né? Com uma enorme base técnica. Eu me lembro, eu não sei como é que eu estava naquela reunião, mas eu estava lá de penetra, na primeira reunião que o ministro chama vocês para essa... primeiro gesto ali para ajudar o Estado, enfim. E ele anuncia nessa reunião a compra, a importação, A primeira reunião que nós estávamos discutindo o problema da enchente. E todo mundo... E tu fizeste contraponto no final até. Ali já começou ele não gostar de ti. É né? verdade. Ali Hoje nós estamos numa boa. Mas ele, melhorou a vibe. Melhorou. Mas ele realmente não gostava muito de mim, nem eu dele. Então dá bem certinho. E dentro do setor a gente sabe, né, que existe uma fragilidade muito grande da participação dele no governo. A gente sabe que o forte é a MDA, que o forte é o... Lógico, a gente entende. Hoje as coisas estão mais claras. Mas na época, Alex, o que aconteceu? Teve, num domingo que antecedeu, o prefeito de Porto Alegre, ele recomendou às pessoas que têm opções de sair de Porto Alegre, que saíssem de Porto Alegre. Pelo bem da cidade, pelo bem das pessoas que não tinham como sair. Isso foi uma das coisas mais fortes, assim, porque eu me senti E eu tenho uma casa na praia, eu me senti um vacilão, me senti um medroso, me senti um covarde, um retirante, sei lá. E assim, na nossa família entendemos, não, vamos ajudar. É um a menos para ir no supermercado comprar mantimento que não está chegando, é um a menos para precisar água, é um a menos, vamos sair daqui. E fomos. Só que eu estava com aquilo muito mal, né? Por conta disso. Claro, eu não tenho jet ski, não sei andar na água, não ia salvar ninguém, podia ajudar de outras formas, que como todo mundo fez. Mas aquilo tava dolorido. Aí a gente ligava na TV assim, era um horror. Nossas reuniões com as pessoas era devastação. Aí eu tive que fazer a proposta.
tinha que fazer o desenho da proposta. Eu não tinha nenhuma condição emocional de fazer a proposta. Que loucura. E muito menos botar isso no PowerPoint. Mas eu fui lá e fiz. Do jeito que, bom, foca e vai. E fiz. Aí, depois de tudo isso, no dia seguinte, o ministro me vem com leilão de arroz. Não, aquela foi. Numa apresentação que eu tive que Tava me todo segurar mundo para desgastado, não chorar, enfim, para não Tava todo perder a mundo linha. desgastado, é verdade. E aí ele me vem com aquela. Ainda bem que foi por vídeo, porque se fosse pessoalmente eu nem tu sei. falaste, eu me lembro, esse não é um momento oportuno. Eu me lembro que tu usou essas expressões. Não é um momento oportuno, ministro. E aí ele pediu ajuda, né? Não, mas eu quero pedir ajuda de vocês, assim. E a gente não ajudou. E aí, então, mas não aconteceu. E isso foi trabalho das entidades. A Fedrarroz tem um papel muito importante, o Alexandre Velho, a Abia Arroz tem um trabalho muito forte também. Uniu, né? Indústria e produção. O IRGA, a gente, cada um entregou um naco de pele para levar laçaço, né? Nós tivemos todo esse processo das renegociações de dívida que aconteceram esse ano. É lógico que não é perfeito, mas assim, ó, nós não somos congressistas, a Farsul não tem assento no parlamento, a Farsul não define orçamento, tem gente que acha que define. A gente não define orçamento. A Farsul não é executivo, nem legislativo, nem judiciário. Ela é uma entidade de representação. Então a gente foi, com as circunstâncias que são dadas, a gente foi no melhor que foi possível. Por isso que a gente às vezes fica um pouco chateado assim, quando vê algumas críticas, porque daí a pessoa diz o seguinte: olha, tudo bem, 166 mil renegociaram, mas eu não renegociei. Tá, mas peraí, mas se eu levantar a tampa desse capô, o que eu vou encontrar aí embaixo? Será que a culpa é minha? Ou será que tu não fizeste nada assim que causou essa falta de apetite do sistema? Enfim, então... mas isso eu acho que é um debate que não é eu que vou fazer, porque eu já estou, enfim. Mas eu acho que é um debate que as entidades terão que fazer daqui para frente. E se precaver, né? Se antecipar. Antônio, tem muita coisa para a gente falar e o tempo vai, o tempo urge, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa época que tu começou até agora, Antônio. Sentiu uma evolução, eu pelo menos acho que teve muita evolução nesse período, da colocação, eu não vou nem usar a imagem do agro, mas a colocação do agro como setor produtivo no país, no estado. Tu acha que evoluiu esse tamanho e principalmente essa percepção do agronegócio? Com certeza, Alex. Quando eu comecei a trabalhar na Farsul, a Farsul era vista como um bunker. Era uma mistura de bunker com galpão de distância. Era assim que a sociedade via a Farsul. Goste ou não goste? Era assim. E eu me lembro de uma frustração que eu tive. E eu aprendi talvez com a vida, talvez com os problemas que eu tive com a doença do pai, enfim, fazer do limão uma limonada, né? Criar casca. Eu me lembro as primeiras vezes que eu comecei a fazer projeções de PIB. A imprensa achava engraçado. Achava engraçado. Porque assim, não, projeção de PIB, economia, isso é coisa para Fiergs. O que é a Farsul? Que é aqueles bandos lá. Só brucutu. Só brucutu. E isso, puta, isso me deixava muito puto. E assim, Então, aí levamos a evolução ao máximo e a Farsul foi a primeira entidade, e das federações das grandes é a única até hoje, que participou do Boletim Focus do Banco Central. Então, nós saímos da desconfiança total para a confiança total. Hoje, qualquer coisa que a gente disser, a imprensa considera. E antes ela não dava a mínima bola. E isso foi um processo de evolução que aconteceu em várias áreas da Farsul. Eu estou falando mais da questão econômica porque é onde eu tenho mais elementos para dar exemplo. Claro. Mas a área ambiental, essa tá forte também. A área jurídica, todas as áreas temáticas da Farsul cresceram muito. Porque o Esperoto tecnificou a Farsul e o Gedeão deu asa. Então, a coisa evoluiu. Claro, muito. Né? A considerar Inovis fora o fato de também muito boa parte da imprensa ter nesse DNA aí essa coisa do confronto contra o agronegócio. Claro. E aqui a gente lembra das invasões de terra, a gente sabe por que lado os caras ficavam. A manchete sempre era positiva para um lado, era uma coisa... Mas hoje a gente abre um jornal ou ouve um jornalista, mesmo os que não gostam muito do agronegócio, ninguém discute a importância do agronegócio para a economia. Eu acho que aumentou a responsabilidade. Com né? certeza. Ninguém discute isso.
Todo mundo sabe a importância para o PIB. E não é só Estado, é Brasil. Não, hein? Brasil. E isso não aconteceu ao acaso. E isto foi um trabalho. E é claro que o agro é pop lá ajudou, claro que sim. Mas já estava consolidado esse entendimento. E, Antônio, por outro lado, também esse discurso da esquerda aí, ele desgastou, né? Ele ficou muito surrado, né, tia? A verdade tu esconde por um tempo. A mentira tu esconde por um tempo, né? Chega uma hora que a verdade prevalece. Então, eu acho que teve alguns fatores assim que foram chave. Em primeiro lugar, produção de estudos. Que não tinha, o agro não fazia. Então, o urbano achava que o agricultor era um colono, né? Uma pessoa lá, um Jeca Tatu, era a imagem, sem tecnologia, sem coisa nenhuma, alguém que o Estado tem que sustentar. E essa virada de chave de mostrar, não é o Estado que nos sustenta, é nós que estamos carregando esse negócio. Isso foi a partir de estudos, de boa colocação das coisas e um papel muito importante de jornalistas como tu, para trazer as comunidades a refletir sobre outro ponto de vista. Então ali começou a se dar uma aliança entre as entidades e a imprensa para trazer um outro jeito de pensar. Porque tu começa a provar as coisas e tu começa a encontrar parceiros da imprensa que começam a mostrar, e aí vai ficando a verdade revelada. E mesmo quem não gostaria que aquela verdade fosse aquela, tem que concordar. Então, eu acho que foi um movimento que aconteceu nesses 20 e poucos anos, que também foi papel das entidades. E nunca ninguém agradece, né? Porque era muito romanceada a coisa, esse negócio do direito à propriedade mesmo. Era muito romanceado. Eu me lembro que no auge a Rede Globo fez uma novela em que se enalteciam sem terra. Olha, invasão de terra improdutiva. Essa questão da terra improdutiva e produtiva também passou a ter uma outra relevância que não tinha lá atrás, né? Todo mundo que tinha uma quantidade X de terra parece que era vilão. Alex, continua tendo. Essa última novela tinha exatamente essa mesma abordagem. A gente que não vê, né? A gente que não dá bola mais para essas novelas da Globo. Eu não vejo há anos as novelas da Globo. Mas essa última também teve essa característica. Eu sei pelo impacto dela na nossa vida, né? Mas eu vejo assim que a população também já não cai mais nessa lorota, né? Então acho que as redes sociais ajudam nisso aí, Antônio, também? Acho que sim. Pode atrapalhar também, né? Também, lógico. Né? Mas eu acho que redes sociais é uma caixa de ressonância, né? É gritar num estádio lotado de modo que todo mundo te ouça. Então, a gente tem que ter mais responsabilidade com o uso dela. Mas a gente só vai aprender fazendo. Então, a rede social, ela ajuda, às vezes ela atrapalha, porque ela às vezes gera uns debates que não tem nada a ver, que não interessa o setor, que são detratores, enfim. Mas a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar e tem que dar as respostas da forma como elas se apresentam, né? Vamos fazer um ping-pong aqui, que já está chegando a nossa 1 hora. Mas eu gostaria que... Aliás, tem muito assunto para falar, mas vamos começar. Quem sabe eu volto outro dia, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer de repente tu me convida para vir voltar de novo, não que eu esteja me oferecendo, né? O Antônio, Brasil. Hoje tu apresentaste uma palestra aqui no Sindicato Rural em que tu traz uma visão realista, antes de mais nada, né? Diante de tudo que tem acontecido em termos de endividamento do Estado, enfim... Antônio, o que precisa fazer, ou tu acha que não tem conserto isso? Porque se nós pegarmos desde a época, vamos pegar mais meados do século passado, ali, JK, o homem do milagre, né? Das grandes construções, depois veio o grande milagre brasileiro com a ditadura militar, que os caras gastaram pra caramba também, mas se fez ali o chamado milagre do Brasil. E aí depois a gente vem vindo, época Collor, depois Sarney... O Brasil emperra, parece que ele anda atrás do rabo, né? Todo o tempo. Né? O que acontece? O que é isso? Está no nosso DNA, não conseguir ser organizado? O Sérgio Buarque de Holanda, lá nas raízes do Brasil, traz esse retrato lá da década de 30, né? Então, isso é uma coisa que está nas nossas raízes. Mas isso dá um podcast só para isso, tá? Porque esse assunto é fascinante. Alex, eu vou me valer do meu lado economista para te dar essa resposta. O Brasil, ele tem... qualquer país, tá? A elite é muito importante. As elites têm um papel muito importante. E aqui, elite é uma coisa que chuta e é chutada, né? As elites empresariais, as elites intelectuais, elas têm um papel determinante para o futuro das nações. Porque elas que
que ditam o que é certo, o que é errado, para que lado vamos. Goste ou não. Quem elege um presidente da República são as elites. Quem tira um presidente da República são as elites. Quem elege desde o prefeito ao presidente são as elites. Locais ou nacionais. É assim que sempre foi. Em qualquer lugar é. Mesmo que o voto seja da maioria... As pessoas, elas seguem. As pessoas, elas seguem. Se tu fizer uma entrevista aqui em Camaquã e perguntar, quem estiver passando na frente da rádio aqui, quem é que votou na última eleição para deputado federal, imagino que um contingente imenso não vai lembrar. Então, a gente termina construindo essas coisas. E a elite, ela cria agenda. Então, a elite americana, ela tem uma agenda. Por isso que sai Biden, volta Trump e os Estados Unidos seguem na mesma batida. Israel, nós vamos defender, nós vamos ser contra a Rússia, nós vamos... Não muda. Tu vê assim, os países europeus, principalmente os mais importantes, mais relevantes, eles têm uma agenda clara, assim, ó. Por quê? Porque aquela agenda não é da direita ou da esquerda, é da sociedade. É de Estado. E quem faz aquela agenda é a elite. A elite do Brasil, ela tem uma série de deficiências. A primeira delas, e aí eu vou lavar o meu lado, né? Vou lavar o meu defunto. As entidades terminam expressando, de certo modo, um pouco as elites, levando para o Estado interesses pequenos ou segmentares e, às vezes, a pessoa. Vou te dar aqui um mero exemplo. Se tu pegar toda a agenda da indústria brasileira, toda ela é para pegar um subsídio, é para não botar um imposto de importação para que não entre um produto concorrente. Ou seja... Ganhar um incentivo aqui, outro ali. Nós gastamos uma energia imensa para conseguir um naco do Estado para a gente. E para conseguir algum benefício do Estado. Nós botamos mais energia em Brasília do que na inovação, do que em fazer um produto melhor e mais barato, do que sair e ver no mundo o que os meus concorrentes no Globo estão fazendo para ver se eu faço melhor. É coisa que o agro conseguiu romper em boa medida, embora tenha também. Tá? Essas mazelas. Mas nada comparado a outros setores. E... A começar que não é subsidiado, como muita gente pensa claro que que não. E então a gente tem uma agenda muito pobre. Eu estava ouvindo um representante da CNI, não vou lembrar o nome dele, mas ele fazendo um discurso absolutamente chapa branca, defendendo o presidente Lula nesse mar de absurdos fiscais e culpando o Roberto Campos Neto pelo aumento do juro. Isso é uma estupidez. Eu conheço a economista da CNI. Eu conheço, inclusive. A Confederação Nacional da Indústria. Eu conheço, inclusive, eu tive um debate com ela na Mercopar, em Caxias do Sul, faz 2-3 meses. Eu conheço a economista-chefe da CNI. É uma brilhante economista. Eu tenho certeza que a área econômica da CNI não pensa daquele jeito. E, consequentemente, a CNI não pensa daquele jeito. Mas por que ele falou aquilo? Ele falou aquilo porque ele deve estar negociando alguma coisa que é importante neste momento. Então, o que acontece? Eu vou ser teu padrinho nessa iniciativa esdrúxula que tu está tendo, desde que tu me dê este benefício aqui. Só que isso é um jogo de soma zero. É um jogo de soma zero. E nós estamos trabalhando, nós estamos discutindo coisas que são pequenas, que são periféricas. E tu não tem muita paciência, né, com político. Zero. Isso que é verdade. Não, eu te conheço já há bastante tempo. E sempre tem o jeitinho, o esquema, e que a gente fica... Eu sou muito cartesiano, não cabe essas coisas na minha cabeça. A gente trata bem aquela coisa. O Antônio diz uma coisa, quantas palestras já no currículo? Já perdeu a conta? Não tem nem ideia. Não conta mais. Não tenho ideia, não tenho a mínima ideia. O Antônio, como é que, até pra gente já ir fechando, como é que é essa coisa? Hoje eu assisti uma palestra do Antônio, gente, que simplesmente não se via um pio. Era uma coisa impressionante, sinal de que a palestra é boa. Como é que foi esse teu processo de evolução como palestrante? Lá no início também teve dificuldade? Como é que foi, Antônio? Sem dúvida. Mas eu aprendi muito com os outros. Eu aprendi muito com os outros. A Farsul, como ela sempre foi uma vitrine, os meus primeiros contatos com palestra era montando palestra.
para os outros apresentar. Um tempo ainda que tinha que imprimir numa lâmina lá, num papel num plástico transparente lá, que ia botar lá nos projetores. Imagina, Então o meu negócio era fazer aquele negócio e depois ficar passando, trocando, né? Eu me lembro do Eloy Flores, que era diretor do Senar, fiz várias palestras dele, e ele sempre foi muito generoso, assim, ele fazia questão de dizer que eu tinha feito a palestra. Eu não precisava dizer isso, eu era um guri cagado, mas aquilo me fazia um bem danado, sabe? E me inseria no processo. E eu sempre observei muito pessoas que eu via que faziam uma boa palestra e pessoas que não faziam boa palestra. E eu sempre acreditei muito que o melhor jeito de aprender alguma coisa é com os outros. Os vivos, preferencialmente, vê-los e escutá-los. Os mortos, ler os livros deles, né? Agora, a gente só aprende com outro ser humano. O ser humano aprende com outro ser humano, sempre. Agora, Antônio, porque assim, ó, é um tema chato. Uma coisa é tu tá numa sala de aula, com os teus alunos, eles têm que prestar atenção, aquele negócio todo. E tu já deste aula também, né? Sim. Tu és professor. Outra coisa é tu pegar um público, mesmo que seja segmentado, mas é um público absolutamente heterogêneo, com visões diferentes e com números que às vezes os números cansam. Quem não tá, vocês economistas adoram. Agora, quem não é afeito aos números, na segunda lâmina já se cansa. E o que é preciso para manter essa gente acesa, atenta? Alex, a gente tem que conversar com o bolso deles. A gente tem que conectar a palestra com a vida da pessoa, né? Porque a pessoa não vai lá para assistir um show, ela vai para lá para pegar algum insight para tomar decisão. Então a gente precisa entregar. Coisa número 1, tem que ter entrega. Tem que entregar alguma coisa que vai ser útil para as pessoas e tem que se botar no lugar delas. Se tu estivesse do outro lado do que tu queria, o que tu quer, então vai buscar o quê? Então acho que essa é a coisa número 1, tem que ter entrega. O segundo ponto, eu acredito muito que a pessoa, quando ela realmente sabe o que ela está fazendo, ela consegue explicar de um modo que qualquer pessoa consiga entender. Isso vale para a economia, para o economês, né, o famoso economês, mas vale para a medicina, vale para a advocacia, vale para a engenharia, vale para o jornalismo menos, porque vocês já são mais treinados para ter mais didática, para a gente não. Então a gente precisa entender o seguinte, olha, se eu sei um assunto, eu tenho que explicar de um jeito que não é para um colega meu entender, é para uma pessoa que não teve a iniciação que eu tive, o treino que eu tive, que caminhou na minha pista, ela tem o direito de entender também, porque senão eu não sirvo para nada. Porque a comunicação é problema meu, não é dela. Porque simplesmente se eu não me comunicar de modo que ela entenda, quem não vai ser convidado sou eu. Quem vai ficar fora sou eu, porque ela continua tendo a necessidade, eu que não consigo supri-la. Então, eu me preocupei muito com isso. Então, eu sempre procurei analisar palestras, ouvir pessoas falando, saber assim, ó, isso funciona, isso não funciona. Eu aprendi e aprendo muito com vocês, jornalistas, porque vocês têm esse dom natural e vocês ainda aperfeiçoam ele na jornada, né? Então a gente precisa encontrar meios de se comunicar, né, da melhor forma possível. Então acho que foi meio claro, e o learning by doing, né? O fazendo, né? Mas o Antônio, é bom chegar nos lugares como tu chega, além dessa parte técnica, tem um outro lado que é o carinho também. Eu sinto que o pessoal gosta de ti. É diferente de tu ter lá um cara, o cara só sabe. Bom, o cara só sabe. Não, mas esse cara é nosso amigo. Pô, em quantos lugares a gente já esteve, né? De eu estar no lugar do pessoal te aguardar com muita expectativa na fronteira, ali no centro do estado, aqui. O pessoal te aguardando, sabe? É o momento dos caras. É legal isso aí pra ti, como pessoa, e eu sei que tu é um cara absolutamente humano. Curte isso aí, né? É ótimo. É ótimo porque é o seguinte, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. O Mendes Ribeiro que dizia isso aí. Tia, pra tu fazer alguma coisa pública, tem que gostar de gente. O Mendes Ribeiro, inclusive, foi um dos melhores ministros da agricultura que teve. Amigo, eu gosto de gente. Então, eu gosto de gostar de gente. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de saber que uma viagem que eu estou fazendo, por mais longa e penosa e perigosa, e desgastante seja, ela vai ter um sentido na vida das pessoas. E isso me motiva a ir a mais, ir além. Então, assim, eu gosto de pessoas. Eu não aperto a mão de uma pessoa olhando no olho dela por acaso, ou dou um abraço a uma pessoa por acaso. Eu faço isso porque eu gosto de gente. Eu gosto dos meus colegas.
Eu gosto das pessoas que trabalham comigo. Eu gosto dos porteiros, eu gosto do presidente, eu gosto de conviver contigo e outros colegas teus da imprensa, eu gosto dos produtores que vêm. Então, receber esse carinho, ele é fantástico, porque, na verdade, eu estou recebendo de volta o que eu estou dando. Que é carinho, né? Carinho gera carinho, gentileza gera gentileza, amor gera amor. E o contrário também é verdadeiro. Então as pessoas terminam, acho que de certo modo, percebendo isso, que eu tô ali porque eu gosto daquelas pessoas mesmo. É a pessoa ser genuína, né? E terminam devolvendo, e que para mim é ótimo. Isso termina sendo um motivo, né? Antônio, eu sei que tu gostas muito de ver os teus amigos crescendo. Tu sabe que na sexta-feira passada, dia 13, nós completamos 10 anos da veiculação do primeiro Conexão Rural, que ainda era numa outra emissora. Imagina, 10 anos. E eu sempre lembro e faço questão sempre de lembrar para o Antônio, por mais que ele não goste disso, ou pelo menos ache que seja relevante, mas para mim tem uma importância muito grande, que o Antônio foi muito importante num determinado momento do Conexão Rural, um momento de afirmação. E ali tu pode ter certeza que ajudou muito a ser um divisor de águas para a gente dar uma acendida, dar uma decolada. E às vezes é uma palavra, às vezes é um carinho, às vezes é um gesto, isso é importante. Eu quero te agradecer muito por isso. Mas eu só falei o que eu achava, né? Eu não fiz favor nenhum, não ajudei coisa nenhuma. Importante. Eu apenas Mas é que vindo de ti teve uma outra conotação, né? Mais importante ainda, isso é que eu quero te dizer. Mas eu quero encerrar o nosso papo falando um pouquinho do Antônio, empresário também da AgroMoney. Quantos anos já de A AgroMoney já tá com 7 anos. Já está com isso? Está quase alcançando a Conexão Rural. Tô com 7 anos a AgroMoney. A AgroMoney que é uma consultoria, não tem? Ela é uma empresa de assessoria econômica e consultoria. A gente dá consultoria para grandes empresas. Tu tem um perfil, né, definido de produtor, né? Sim. É bem interessante. Até porque eu os conheço boa parte. De empresas, a gente tem, por exemplo, Sicredi é o nosso cliente, a Inquima é nossa cliente, na Faria Lima, lá a Ecoagro é nossa cliente, a Ecogestão de Ativos é nossa cliente. Por isso que o Gedeão brinca contigo, sim, que é o homem da Faria Lima. Ele brinca. E a AgroMoney, ela atende produtores rurais, produtores médios, produtores grandes, produtores esses que se interessam em ter uma gestão no nível de uma grande empresa. Porque a gente começou a ver lá em 2000 e pouco, né? A gente via que... Eu participei de todas as renegociações de dívida que aconteceram de 2008 para cá, todas. E todas elas eu fiz da melhor forma que pude, mas nem todas eu fiz com convicção. Algumas eu fiz porque me mandaram fazer, eu vou lá e fazer, eu vou fazer. Mas eu olhava, não, o problema não é aqui, o problema está no outro lugar, está lá na gestão, o cara está fazendo errado, e se a gente não organizar esse negócio, ele vai voltar a ter problema. E dito e feito. Só que eu não consigo mudar a vida das pessoas, nem as entidades, eu sou um funcionário da entidade, eu não sou... Então, eu resolvi abrir a AgroMoney como uma resposta, né, para mim mesmo. Então, eu disse, olha, aqui não se discute renegociação de dívida. Porque simplesmente aqui ninguém quebra. E ninguém quebra. Nunca. Eu tenho alguns orgulhos. Eu nunca perdi um funcionário. Nunca um cliente quebrou. Nunca um cliente deu para trás do ponto que ele estava. E eu nunca perdi um cliente. Então, a gente seleciona, né? Lógico, a gente tem um processo, tem que ser um produtor médio, grande, e, sobretudo, ele tem que ter perfil de gestão. Porque senão eu não consigo fazer a mágica, percebe? A mágica só acontece se ele tiver uma estrutura mínima. Ele tem interesse, porque não é eu que vou fazer ele. Eu só tenho que mostrar alguns caminhos, como é o papel de consultoria. Claro. Então, e a AgroMoney, ela é a minha cachaça. Eu adoro ela, minha empresa, enfim, é o meu futuro, não tenha dúvida que o meu futuro é ela. Então, por isso que eu tenho muito carinho por ela. Esse ano, inclusive, a gente mudou, a gente foi para Carlos Gomes, um escritório bem maior, enfim. É a Faria Lima de Porto Alegre. É a Faria Lima de Porto Alegre. O Antônio, mas eu não tenho dúvida nenhuma que... por tudo, né, pela credibilidade, por tudo vai longe. Eu me lembrei quando tu falavas aí dos anunciantes também do Conexão Rural, meus grandes anunciantes, eles são comigo desde o início. Desde o início, é verdade. Poucos, mas olha, não lembro aqui de cabeça, foram muitos poucos realmente que saíram. Isso aí nos dá orgulho, o que significa que a proposta da gente é bem aceita.
É verdade. Tia, eu quero te agradecer demais por essa conversa aí, meu parceiro, meu amigo, cara que eu admiro demais. Que bom quando a gente entrevista quem a gente admira. É uma maravilha, aí tu une tudo, né? E torna mais agradável a coisa. E quero dizer que sempre é bem-vindo no Conexão Rural, no Vozes Rurais. A gente tem ainda conteúdo para mais uns 5 podcasts. Vamos fazer. Alex, obrigado, eu te agradeço muito. Agradeço muito o convite. Mando um beijo grande para a Aline, para a Lana. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Poxa, vocês estão com uma baita de uma estrutura. E isso, eu gosto de ver o crescimento do Conexão Rural, gosto de ver o Conexão Rural pelo Brasil, né? O Conexão Rural não é mais somente uma célula local, ele é importante para o agro brasileiro. Tu fizesse parceiros aí, estado inteiro, coisa boa assim, te ver lá numa Expo Direto, que é uma outra virada de chave, né? Parece mentira, mas são 2 estados completamente diferentes. Povo diferente, negócio diferente, tudo diferente. Exato. Aí tu lá, num dos lugares mais centrais lá da Expo Direto, é bom ver essa... Às vezes a gente pensa, mas será que eu mereço tanto? Mas é a estrada, né? É o caminho, é o bom trabalho, né? A entrega. Então, eu quero te parabenizar pelo crescimento do Conexão, por tudo que vocês estão vivendo. Eu acompanho Conexão, eu gosto da comunidade, que o Conexão é só de gente boa, né? Coisa boa a gente aglutinar pessoas boas. Eu acho que tu tens esse talento e por isso que a gente tem visto o crescimento tão grande do Conexão. O pessoal diz, tinha que entrevistar os antagônicos, cara. Mas eu tô numa fase assim que a gente só quer agregar. Vamos parar de se incomodar, né? Vamos se incomodar na hora certa. Os antagônicos, eles, quando educadamente apresentam as suas divergências, o seu pensamento, isso soma. Mas ser antagônico por antagonismo... Só por antagonismo. Antônio, obrigado. Fica com Deus, meu irmão. E que Deus sempre cuide da tua família e a gente possa já desejar um 2025 bom, que seja melhor que foi esse. E um Feliz Não vai Natal ser difícil. Muito obrigado. Um Feliz Natal para ti, para toda a tua família, para toda a audiência aqui do Vozes Rurais. E 2025 vai ser melhor que 2024, até porque não é muito difícil. Não é muito difícil. Não precisa se esforçar muito. Eu quero agradecer ao Daniel Nunes, que esteve conosco, e também o Eduardo Vicente. E gravamos aqui no estúdio de podcast da Rádio Acústica FM. Um abraço e até o próximo episódio. Surge o forte refrão das campanhas, entoado por vozes rurais. Dele boca essas bocas cantoras, redentora da voz dos galpões. Dele é pata e desata esse brado dos sagrados rituais dos fogões.